Olá, meu nome é Camila Santos e você está em mais um Mergulhando na Palavra. Eu quero falar de um assunto que eu amo, comida. Eu amo culinária. Eu sou piauiense em particular, né? Vou puxar um espetinho aqui para o meu estado. Eu amo a culinária piauiense. A culinária nordestina em geral, uma culinária muito saborosa. Já morei em Minas também, amo a culinária mineira, mas nesse isolamento nós ouvimos uma palavrinha que estava nos jornais, nas matérias, nós lemos, estava na boca dos médicos, chamada de imunidade, que nós temos que reforçar ou fortalecer a nossa imunidade. E a imunidade é o mecanismo de defesa que nós temos contra corpos estranhos. E ela depende e muito da nossa alimentação. Se nós temos uma alimentação saudável, equilibrada, que não come muito alimento industrializado, mais produtos naturais, orgânicos, nós temos uma imunidade fortalecida. E também alimentações variadas de acordo com a necessidade do nosso organismo. Mas se nós comemos muita fritura, alimentos de fast food, muitos alimentos industrializados com muitos corantes, né, muitos conservantes, a tendência é que a nossa imunidade, como um muro, seja ali destruído pouco a pouco. Eu quero te falar que na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Inclusive o assunto da alimentação, apontando para uma realidade espiritual, é muito comum na Bíblia. Nós encontramos isso primeiramente no início da Bíblia, em Gênesis, com o jardim frutífero que o próprio Deus plantou para o primeiro casal, seus filhos, ali morarem e desfrutarem daquelas árvores deliciosas. Se as árvores frutíferas que nós comemos hoje são gostosas, imagine árvores plantadas pelo próprio Deus, sem nenhum agrotóxico e sem nenhuma modificação, com clima perfeito, deve ser uma maravilha. Mas ali também no Jardim do Éden tinham duas árvores. A árvore da vida, que dava um fruto que, se comido, perpetuava para a eternidade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que embora produzisse o fruto tanto para coisas boas, conhecer o bem, mas também tinha o conhecimento do mal. Isso me mostra que nem tudo que é bem ou bom vem da parte de Deus. E muitas dessas coisas me afastam do meu Criador. E também o conhecimento do mal, que esse, de cara, já me afasta dele. Mas foi por conta de comer justamente essa comida que Adão e Eva, eles caíram da sua posição de filiação. E assim Deus providenciou o alimento divino para perdoar o pecado do homem, colocar ele de novo na posição de filho, salvo, remido e junto, ligado ao Pai. E esse alimento é Jesus Cristo, lá simbolizado naquela árvore da vida, que dava o fruto da vida, porque Jesus, ele vem e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que quando Jesus é bebezinho, quando Jesus nasce num estábulo, porque não tinha lugar para ele, quando José leva Maria grávida para se recensearem na sua cidade natal, Belém, e não encontram lugar para que o bebê nasça, Maria é levada até um estábulo e o bebê nasce justamente numa manjedoura. A manjedoura fala para nós de quê? De um local de alimento de animais.
E ali já estava apontando para o que Jesus seria espiritualmente, um alimento que traria vida, o fruto que traria vida para a humanidade, o alimento vivo. Interessante, mais ainda, é que o próprio Jesus, fazendo uma comparação com o maná que caiu no deserto, na época da peregrinação do povo de Israel, o maná que foi um alimento sobrenatural que Deus mandou do céu, né, com aparência clara, com gosto de mel que vinha pelas manhãs, que apontava também para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele se coloca como esse alimento que traz a eternidade, esse alimento que é saudável, esse alimento que te faz ter uma imunidade inabalável contra a morte. Eu quero que você leia comigo agora um verso que o próprio Jesus fala. João 4, a partir do 34, Jesus diz: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha uma comida predileta, fazer a vontade de Deus e a sua obra. E ele comeu essa comida até o final, até a morte e morte de cruz. Nós temos uma comida para comer hoje, é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade. É o que diz o Evangelho de João. No Salmo 1 diz algo muito interessante. Diz assim: bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se você for olhar no dicionário, no nosso dicionário, o que significa a palavra meditação, você vai ver ali uma palavra também entre os seus significados chamada ruminar. Sim, a palavra ruminar. Quando eu era criança, eu ia para a propriedade dos meus avós maternos e meu avô materno era pastor de cabras. E ele ali pastoreando as cabras, e eu gostava de observar, e eu sempre via as cabras mastigando. Elas estavam mastigando o tempo todo. E só muito tempo depois eu fui entender que ali era a ruminação, que a cabra é um animal ruminante, ou seja, que se alimenta, mas o alimento ele volta e ela fica ali mastigando, mastigando, mastigando. Eu não vou entrar no mérito, né, das diferenças entre um animal ruminante e outro, quais os benefícios da ruminação ou não. Eu quero te falar que o Pai nos compara a ovelhas na Bíblia dele. Ele compara todo aquele que crê nele, a ovelha, que é um animal também ruminante. E aqui no Salmo 1 diz de meditar, que tem o seu prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E é semelhante a ruminar, comer dessa palavra. Aquele que tem o seu prazer em comer da palavra de Deus de dia e de noite, em absorver todas as proteínas, em se imunizar por essa verdade absoluta da palavra de Deus. A consequência será como uma árvore cujos frutos, né, serão abundantes e as folhas não vão se secar. Depois dê uma olhada no Salmo 1. Mas em contrapartida, eu quero ler outro verso com você. Está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim. É uma exortação de Paulo a Timóteo.
prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou eu posso substituir por doutrina saudável, palavra saudável, comida espiritual saudável. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, olha, a chave para você entender qual é uma doutrina fast food, espiritualmente falando, vão ser fábulas faladas, vão ser coisas que vão agradar o ventre de quem está ouvindo, vão ser palavras que vão colocar o homem no centro, que vão fazer bem a sua alma, as suas emoções, mas não vão confrontar a um arrependimento, a uma mudança, a ir pelo caminho estreito, a se voltar verdadeiramente a mim e ser livre. Por isso que ele diz, suporta as aflições, ser sóbrio, faz o trabalho de um bom evangelista. Então, fast food é muito bom. E nesses lugares que vendem fast food é uma maravilha. Agora, se alimente. Eu faço essa proposta para você. Se alimente de fast food todos os dias. Vai chegar um momento que você não suporta mais. Depois vai ao médico e faz um check-up. A sua imunidade vai estar lá embaixo. Coma da palavra de Deus. Jesus diz, nela tem a vida eterna. Você achará os princípios da vida eterna e achará uma doutrina saudável. Tudo que você precisa está aqui na palavra. Então eu quero te convidar, aumente a sua imunidade. Aumente a sua imunidade para as pressões do dia a dia. Aumente a sua imunidade para as doenças que vêm através de doutrinas erradas, de fast food espiritual. Coma da palavra de Deus. Rumine essa palavra. Medite de dia e de noite. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, onde o fruto é abundante e as folhas não secam. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.